Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A Ele e só a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Irmãos, nessa noite iremos falar sobre um assunto que ele é peculiar a todos nós. Não tem como a gente não passar por estas experiências. Espero que você não esteja passando, mas eu não tenho dúvidas que talvez tenha passado e que provavelmente você também poderá passar. E quem entende um pouquinho já sabe mais ou menos do que é que eu vou falar nessa noite. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, até o versículo 34. Ansiosa solicitude pela vida. Disse Jesus, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, até o versículo 34. Assim está escrito: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Sentem, mas não feche a Bíblia. Permaneça com ela aberta, que nós iremos meditar nessa passagem, nesta noite, para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Quem nunca passou momentos de ansiedade na sua vida? Talvez nessa noite alguns estejam passando uma crise de ansiedade. Com certeza, eu espero que você não seja um deles, mas no futuro é bem provável que a gente tenha momentos de ansiedade. E por que isso acontece conosco? Não deveria acontecer, claro que não deveria, porque nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos orienta, que nos ensina, que nos capacita, que nos abençoa, que nos sustenta, que nos mantém, mas mesmo assim nós somos, apesar de crentes, pessoas de pouca fé. Tem momentos em nossas vidas, e isso não é diferente com ninguém, que a gente pode estar lá em cima e pode estar lá embaixo. Tem momentos que a gente pode passar situações diferentes. Por quê? Porque nós não somos capacitados, nós não temos a habilidade, a gente não põe em prática os ensinamentos do Senhor na sua totalidade. E somos limitados. E às vezes somos afetados diretamente ou indiretamente. Se nossas vidas se limitassem apenas ao eu, era até mais fácil a gente administrar. Mas na nossa vida não é só o eu, tem nossa família, tem nossos filhos, os que tem nosso cônjuge, tem nossos pais, tem nossos irmãos, tem nossos amigos, tem muita gente que nos afeta direto ou indiretamente. E às vezes coisas acontecem com os outros que nos deixa, de certa forma, às vezes, cabisbaixo, ansiosos, preocupados. Mas Jesus nos adverte nessa palavra, nesse texto, de uma forma riquíssima. E nós precisamos constantemente, frequentemente, estar ouvindo essa mensagem, meditando nessa passagem, porque nós somos carentes.
Já disse alguém com muita propriedade que a gente vive pelo menos 3 tipos de pressões. Todo ser humano, pelo menos 3 tipos de pressões. A depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão se trata do passado. As coisas que aconteceram, as coisas que ocorreram, nos leva a uma depressão. Pode acontecer. O estresse se trata das coisas do presente, situações que a gente está vivendo e pode nos levar a um estresse, às vezes, extremo. E a ansiedade se trata do futuro, das coisas que a gente fica preocupadas. Será que vai acontecer? E se acontecer, como é que vai ser? E aí, por sermos limitados, a gente vive nessa situação. Mas a gente não pode esquecer, nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que manda que a gente fique quieto, confie nele, acredite nele, amém? Somos limitados, não podemos voltar ao passado. Tem coisas que aconteceram conosco que a gente não tem como mudar, impossível mudar o passado. Ninguém pode antecipar o futuro. A gente não pode correr, a gente não pode ultrapassar 1 minuto sequer. Temos que passar cada tempo determinado pelo Senhor em nossas vidas. E a gente também é limitado. A gente é limitado, justamente pelas circunstâncias, pelo tempo, pelo espaço e por tudo mais. Mas Jesus nos diz, Jesus nos ensina nesse texto, que Ele nos orienta, que a gente não deve se preocupar, como os gentios se preocupam. Amém? Quem não tem Jesus deve sim se preocupar, porque a coisa é mais séria do que se pensa. Agora, a gente precisa ter esse domínio, esse controle. De quê? De que o Senhor tem o comando de tudo em suas mãos. E que nada acontece conosco sem a sua permissão. E que todas as coisas a gente não entende, a gente fica sem entender. Tem hora que a gente não entende, tem hora que a gente fica até duvidando. Mas está escrito e é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Se você ama a Deus, se você foi um daqueles que acreditou na mensagem do Evangelho, se você crê, pode ficar tranquilo, que o que acontecer com você, embora seja coisas desagradáveis, coopera para o seu bem, coopera para o nosso bem, amém? E como eu disse, a gente não pode voltar ao passado, a gente não tem domínio do futuro, mas tem uma pessoa que pode voltar ao passado. Tem uma pessoa que pode viver intensamente o presente. E tem uma pessoa que conhece tudo no futuro. Hebreus 13:8 está escrito. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então eu não posso consertar meu passado, mas tem Jesus que pode consertar. Amém? Que pode perdoar. Eu não tenho como dominar o meu presente, mas tem Jesus que é todo poderoso. Eu não tenho como ver o futuro, mas tem Jesus que pode e conhece tudo. Louvado e exaltado seja o seu nome. E este Jesus quem é? O nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Jesus pode curar nosso passado, Jesus pode restaurar nosso presente, Jesus pode reconstruir um futuro maravilhoso para o louvor e para a glória do seu nome. Eu não. Você não, ninguém pode fazer nada disso. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Por isso que o salmista diz de uma forma muito intensa, mas antes eu quero que você leia comigo aí, ó. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós somos carentes, e louvado seja Deus, e somos bem-aventurados por admitir e por saber que somos carentes, que a gente não é nada sem Jesus. Ele sim é tudo, amém? O que é que a gente deve fazer? Ouvir o salmista, prestar atenção no conselho do salmista. Salmo 37, versículo 5. O que é que diz? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu não costumo
eu não costumo fazer isso, mas eu vou pedir nessa noite. Olhe para quem está junto de você e leia para ele esse texto, e ele também vai ler para você esse texto. Vamos juntos? Não tem ninguém aqui não, mas tem Fagner ali, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Mais uma vez, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um versículo tão pequeno, mas se a gente colocasse em prática, né? Entregamos a vida ao Senhor, amém? Mas às vezes a gente não confia nele. Às vezes a gente não confia nele. Quando vem um problemazinho um pouquinho maior, a gente treme na base. A gente fica, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Meu Deus, e agora? Meu Deus, Senhor. E o Senhor diz aqui, confia nele. Amém? Confia nele. Por isso que Pedro disse, 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda vossa ansiedade. Estão observando que se a gente colocasse em prática a palavra do Senhor, o colocar em prática não é apenas crer, não é apenas saber que está aqui, não, é confiar, é acreditar, é crer nestas promessas que são infalíveis, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se a gente colocasse isso em prática, a gente não perdia a noite de sono, a gente não perdia o apetite, a gente não mudava o semblante. Quando viesse qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer luta, a gente nem estava aí. A gente dizia, Jesus, olha, isso é teu. É isso que ele manda a gente fazer. Lança sobre ele. Eu sei que muitos não entendem aqui de futebol, mas é como aquele jogador diferenciado que diz, manda a bola para mim que eu resolvo. Manda que eu faço o gol, deixa comigo. É só você mandar a bola para mim. É isso que Jesus está dizendo. Lança sobre ele. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Amém? Eu estou numa introdução para depois ir lá para o texto. Viu? O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo. Seja lá o que for, meu irmão, seja lá o que for, minha irmã. Quanto maior o teu problema, quanto maior a tua luta, maior será a tua vitória. Eu costumo dizer em algumas ocasiões, e eu vou repetir nesta noite. Qual seria a graça? Qual seria a graça? Se Deus tivesse evitado de Daniel ser jogado na cova dos leões. Talvez a gente tenha que conhecer essa história de Daniel. Talvez não tivesse nenhum sentido. Daniel foi ser lançado na cova dos leões e Deus não deixou. Pronto, não tinha graça nenhuma. Não faria nenhum sentido. Mas Deus permite que a gente seja lançado figuradamente na cova dos leões, para Ele nos tirar da cova do leão e Ele ser glorificado. E Ele ser exaltado. E Ele ser engrandecido. Porque Ele não perdeu o poder. Ele não perdeu a força, Ele tem todo o poder, Ele é o Senhor da vida, amém? Por isso que Ele diz, através de Paulo, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, pelas vossas petições, pelas vossas orações, e no final, com ações de graça, Filipenses 4:6. Veja como é simples, na teoria. Na teoria é simples. Na teoria é maravilhoso. Na teoria é uma coisa bela. É feito o evangelho, a mensagem do evangelho é uma coisa maravilhosa na teoria. Mas na prática não é tão simples. Na prática não é tão simples. Quando você chega de repente ao conhecimento, o médico, o doutor chega e diz, olha, você está com uma doença terrível. Olha teu filho, olha tua filha, olha teu marido, olha teu pai, e olha tua mãe, e aí abala a nossa estrutura. Abala a nossa estrutura, porque a gente
É fraco. Nossa estrutura é de pó. Nossa estrutura é fraca. Entendeu? Aí abala. Mas se a gente colocasse em prática, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando a gente põe isso em prática, quando a gente faz isto de fato e de verdade, a gente desfruta, eu costumo dizer, do maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. Quando a gente põe isso em prática, quando a gente acredita, e a gente faz isto que está revelado aí, acontece conosco o maior milagre, coisa que ninguém pode explicar, coisa que ninguém pode entender. O versículo 8, o versículo seguinte, é o versículo 7, desculpe, o versículo 7, que é o versículo seguinte. Olha o que está escrito: a paz de Deus. A paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo o entendimento humano, guardará o nosso coração, a nossa mente, em Cristo Jesus. Não é lindo? É. Não é bonito? É. E por que a gente não vive? Eu não estou dizendo que você não vive, não. E eu tomara que seja só eu. Tomara que essa mensagem seja só para mim, nessa noite. Tomara que todos vocês estejam desfrutando dessas verdades. Mas eu sei que muitos, se não todos, passaram, vão passar por situações difíceis, que a gente precisa, que a gente necessita ouvir essa palavra, para a gente se levantar, para a gente se erguer, para a nossa fé ficar firme cada vez mais no Senhor. Amém? E eu quero que você observe o versículo de número 8, que Paulo diz na sequência: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Conselho do pastor Cláudio para você nessa noite: vigie. Vigie. Vigiar o quê? Os outros? Não. Você? Não. Vigie seus pensamentos. Vigie seus pensamentos. Quando surgir aqueles pensamentos duvidosos, quando surgir aqueles pensamentos que não glorificam a Deus, repreenda e volte para Filipenses 4:8. Epa, é isso que eu tenho que pensar. É isso que eu tenho que pensar. Amém? É isso que eu tenho que pensar. Mas não é fácil? Não, irmão. Parece simples. Não precisamos de ninguém. Não precisamos do pastor, não precisamos de ninguém. Só precisa a gente pôr em prática. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é simples. Na prática. Na teoria é. Na teoria é. Será que a gente põe isso em prática? Será que a gente usa nossos pensamentos em tudo que é puro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, e se algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento? É por isso que pensamento é um lugar que só quem penetra é Ele. Só quem conhece é Ele. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Observe com carinho o que é que Paulo diz em Filipenses 3:19. Acredito que a maioria conhece, mas eu quero ler para vocês. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Isso aqui é uma palavra dirigida especificamente para a igreja, falando daqueles que não têm Jesus. Aqueles que não têm Jesus vivem preocupados com as coisas terrenas. E eu? E você? E nós? Estamos preocupados com o quê? Quem não tem Deus, olha o que diz aqui: o destino deles, de quem não tem Deus, de quem não tem Jesus, é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto
que só se preocupam com as coisas terrenas. Igreja, nesta noite aqui representada, a gente tem que estar pensando, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar com o nosso pensamento em quê? Colossenses capítulo 3, põe na tela por favor, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vocês estão percebendo como o evangelho é simples? Na teoria. Agora na prática. Eu sei que você está aí preocupado com muita coisa terrena, assim também como eu. Mas a gente deveria seguir os conselhos do Senhor. A gente deveria seguir os conselhos do Senhor. Mas não tem como a gente desassociar uma coisa da outra, porque nós somos terrenos, estamos na terra. Enquanto estivermos aqui, a gente está envolvido com as coisas terrenas. Agora, o que é a prioridade em nossas vidas? É aqui onde está o detalhe. A prioridade. Por isso que Jesus trabalha conosco, lá em Mateus capítulo 6, que eu quero que você vá para lá agora, para a gente ler e aplicar as nossas vidas nessa noite para o louvor e para a glória do Senhor. Por isso vos digo, palavra de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que é que a gente pode mudar na nossa vida? Que domínio a gente tem? A gente não tem domínio nenhum, irmãos. Nós estamos aqui aparentemente seguros, mas já aconteceu e pode acontecer, de repente aparecer um doido aí, um louco, com uma arma na mão e fazer uma série de besteiras, com todos nós que estamos aqui, ou com uma grande parte. Já aconteceu e pode acontecer, de pessoas estarem reunidas em um determinado lugar e de repente acontecer um terremoto ou alguma coisa, aquele prédio cair e a maioria ou quase todos morrerem. Que segurança nós temos aqui nesse mundo? É por isso que Jesus diz, não andei ansioso. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Nossa vida, ela está guardada. Amém? Nossa vida está nas mãos de Deus. E ninguém pode tocar conosco. A gente sabe disso. Nem o inimigo pode tocar em nós. Está lá. 1 João capítulo 5, versículo 18, eu vou pedir que coloque na tela. Isso é uma verdade absoluta. Isso é para quem crê. Isso é para quem acredita na Bíblia. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Pedro revela que ele fica ao nosso derredor. Fica ao nosso derredor. Preparando seta, preparando armadilha. E se a gente não vigiar, a gente pode cair, mas ele não pode tocar na gente. Ele só toca se Papai do Céu autorizar. Ele só toca com a permissão de Deus. Só tocou em Jó porque Deus permitiu. Só tocou nos bens de Jó porque Deus permitiu. Só tocou na família de Jó porque Deus permitiu. Se Deus não permitir, nada pode acontecer conosco. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Jesus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Meu irmão, minha irmã, se você entregou a sua vida a Jesus, você não pode e não deve negligenciar com a sua vida. Você deve procurar trabalhar, viver, cuidar da sua vida, normalmente como todo mundo cuida, mas sabendo que tem um ser superior, absoluto, o Senhor da glória, cuidando de você, abrindo as portas para você, fazendo por onde as coisas aconteçam para a glória e para a honra do nome dEle. É por isso que a gente necessita orar constantemente. Acordou, ora, coloca nas mãos de Deus, vai dormir, ora, coloca nas mãos de Deus. É importante a gente saber disso. É a dependência dEle.
Senhor, eu não sei por quê. Senhor, eu não entendo por quê. Mas tu sabe. Eu sei que tu sabe. Eu sei que tu sabe. É como disse Jó, bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Amém? E aqui eu quero aproveitar essa noite mais uma vez. De vez em quando eu falo sobre isso. Eu vou falar de novo hoje. Versículo 26. Observai as aves do céu. Observai as aves da onde? Eu quero ouvir de vocês direito. Observai as aves. Será que você tem alguma ave numa gaiola em casa? Se você tiver alguma ave numa gaiola em casa, eu vou pedir para mudar o versículo. Observai as aves da gaiola. Porque as aves não foram feitas para viver em gaiola. As aves, elas são do céu. Elas vivem voando. Elas são livres. Elas foram criadas para viver voando nos céus. Elas não foram criadas para viver presa. E observe que para poder colocar elas numa gaiola, é preciso fazer alguma coisa que ela seja presa. Elas não nascem, por Deus determinado, presas. Elas foram criadas para viver nos céus. E Jesus aqui relata claramente: observai as aves do céu. Se você tem ave em casa presa numa gaiola, você está contrariando a natureza. E é bom você saber que a gente peca contra a natureza também. A gente peca contra Deus, a gente peca contra a natureza, a gente peca contra o próximo e a gente peca contra nós mesmos. É importante você saber disso. Pense, quando sair daqui, se você tem em casa alguma ave presa numa gaiola, fale com Deus, fale com Jesus, fale com o Espírito Santo e diga: ó Deus, ó Pai, é verdade que as gaiolas foram, que as aves foram criadas para viver nos céus? Ó Jesus, é verdade, Senhor, que as aves foram criadas para viver nos céus? Ó Espírito Santo, é verdade? Você talvez não tenha nem coragem de orar. Você talvez não tenha nem coragem de orar nesse sentido, porque você sabe. Você sabe. Talvez não soubesse antes, mas você agora está percebendo que Jesus disse: observai as aves do céu. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Amém? E a gente observa as aves, elas voam para lá, voam para cá, elas cantam, elas fazem um show, um espetáculo, e elas não morrem de fome. Elas não morrem de fome. Porque Deus disse que as sustenta. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? E por que você se preocupa com a sua vida? Se você vale muito mais do que uma ave, Jesus disse: contudo vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? As aves nunca, em hipótese alguma, elas podem se tornar um filho ou uma filha de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Se Deus sustenta uma ave, se Deus sustenta as aves, e você? Claro! Agora as aves, elas foram criadas para voar. Eu e você, do suor do nosso rosto, a gente tem que trabalhar. E Deus vai providenciar os meios para a gente trabalhar, para a gente ganhar, para a gente viver, para a gente se manter, para o seu louvor e para a sua glória. Amém? Eu já disse aqui uma vez, e eu vou dizer mais uma vez, eu até trouxe aqui no telefone, eu ia pedir para a Fábio colocar, mas eu não vou pedir não, deixa para lá. Mas tem uma canção da banda Manancial que ele diz: a vida é fácil, a gente aqui complica tudo. A gente aqui complica tudo, porque às vezes a gente quer, às vezes a gente deseja, às vezes a gente anseia, às vezes a gente busca coisas além. E aí a gente paga um preço muito caro, desnecessário. Mas se a gente
Se a gente acreditasse, se a gente colocasse em prática algumas passagens, como Paulo diz em 1 Timóteo 6, versículo 8. O que é que Paulo diz em 1 Timóteo 6, 8? Claro que você vai dizer, isso é para pregar, mas para viver isso é muito difícil. Tendo sustento e com que nos vestir. Terminem. Tendo sustento e com que nos vestir. Estão percebendo que a vida, de certa forma, é fácil? A gente aqui complica tudo. A gente aqui complica tudo. Me lembro agora de um sábio, um homem desses que se destaca dos demais. Os estudantes tiveram a curiosidade de conversar com ele um determinado dia e viajaram quilômetros e mais quilômetros. E quando chegaram na casa do sábio e fizeram algumas perguntas e mais perguntas, aquele grupo de jovens, e foram perguntando e o sábio respondendo, e de repente um jovem disse, eu estou percebendo que você não tem móveis, você não tem quase nada na sua casa, por que você não tem? Aí o sábio responde para ele, cadê os móveis de vocês? Vocês trouxeram algum móvel, alguma coisa? Não, a gente está de passagem. Aí o sábio respondeu, eu também estou aqui de passagem, a minha casa não é aqui, a minha morada não é aqui, eu estou aqui passando um tempo, o que é que nós vamos levar? O que é que nós vamos levar? E por que a gente briga tanto pelas coisas que nós vamos deixar? Disse Jesus, por isso vos digo, não andeis ansiosos, estou em Mateus 6, 25 de novo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai, vejam, olhem os pássaros, olhem as árvores do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não juntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Quem vale mais, um passarinho ou você? Quem vale mais, um passarinho ou nós? Jesus usa aqui o verbo no plural. Nós valemos muito mais do que as aves. E no versículo 27 ele diz, qual de vós, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem de nós pode? Quem de nós tem o poder? A gente tem o poder de antecipar, porque muitas pessoas tiram sua vida, se suicidam, esses antecipam o dia da sua ida, mas passar à frente, tem a menor possibilidade. Não tem a menor possibilidade, de maneira nenhuma. Mas você já ouviu do pastor Cláudio ele dizer que aquele que honra seu pai e sua mãe, seus dias serão acrescentados. Sim, verdade, mas não por ele, pelo Senhor dos Exércitos. É Ele que acrescenta, não somos nós. E Ele acrescenta os dias que Ele achar que deve acrescentar. A gente não sabe quantos dias, anos, não, é Ele. A gente não tem esse poder, agora Ele tem. Amém? Assim também como Ele tem o poder de antecipar. Como está lá no Salmo 55, versículo 23. Põe na tela. Salmo 55, versículo 23, o Senhor diz, tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Então, eu e você somos limitados, a gente não pode acrescentar um côvado ao curso de nossa vida. Se meu dia for hoje, de ir embora, não tem como mudar. Se teu dia for hoje, não tem como mudar. Mas a gente vive agarrado, brigando pelas coisas que vamos deixar. E o senhor não vive não, pastor? Eu estou dizendo a gente, eu não estou falando que é você não. Eu estou falando nós. Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que você. Não, talvez eu seja pior do que você. Mas a gente precisa entender, a gente precisa colocar em nossas vidas, que a gente não precisa carregar esse peso. Depressão, ansiedade, estresse, isso são tudo coisas que a gente pode se livrar, mas não é fácil. Não vem me dizer que é simples, porque não é.
preciso ter uma vida de fé. E uma vida de fé não é fácil, não é simples. Pode até parecer, mas não é. Versículo 28, disse Jesus: por que vocês andais ansiosos quanto ao vestuário? Por que vocês andam preocupados com as coisas da terra, com as coisas que vocês precisam para viver aqui na terra? Considerai como crescem os lírios do campo. Os lírios não trabalham, nem fiam. Eu, Jesus, digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Por quê? É Deus quem cuida deles. Amém? É Deus quem cuida deles. E quem é que cuida de nós? Quem é o nosso Pai? Quem é que cuida de nós? Estão percebendo? Estão percebendo que às vezes a gente se envolve e se agarra com as coisas terrenas de uma forma fora do comum. Fora do comum, às vezes. Jesus está mostrando aqui, nesse texto, que aqueles que acreditam nele, que aqueles que confiam nele, pode descansar. Pode descansar. O que tiver de vir para a sua mão, Papai do céu providenciou, vai chegar na sua mão. Aquilo que ele não providenciou para você, você pode fazer o que quiser, não vai chegar não. Não vai chegar não. Só vem aquilo que ele providenciou. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 30, Jesus diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, de uma forma magnífica, que nem Salomão se vestiu dessa maneira. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Por falar em fé, os apóstolos, em certa ocasião, Jesus fala com eles, ensinando a eles mensagens sobre a vida, e eles se reuniram e disseram para Jesus em Lucas 17:5. E a gente precisa disso também. A gente precisa. Os apóstolos que aprenderam direto com Jesus disseram: Senhor, aumenta a fé. Aumenta a nossa fé. Os apóstolos que tiveram o privilégio de ter Jesus como mestre, como professor, aquele que ensinava a eles, o Senhor da glória, os apóstolos que fizeram milagres extraordinários, os apóstolos que fizeram curas extraordinárias em nome de Jesus, os apóstolos que fizeram coisas que dificilmente alguém fará, semelhante a eles. Senhor, aumenta-nos a fé. Você também gostaria que sua fé fosse aumentada? Amém? Sim ou não? Se você gostaria que sua fé fosse aumentada, escuta o que aqui diz Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Me lembro agora de um irmão nosso na fé chamado George Miller. Esse homem, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Ele era um homem de fé. E ele disse, no seu testemunho, em um de seus livros, que uma de suas orações era: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. E um determinado dia ele se deparou com esse texto de Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E aí o que ele fez? Ele passou a ler a palavra. E ele relata que ele leu mais de 200 vezes a Bíblia Sagrada. Na proporção que a gente vai lendo, nossa fé vai aumentando. Então, quer que sua fé aumente? Leia a palavra, creia no que está escrito, acredite na palavra. Não é à toa que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas tem pessoas, que não é o caso de ninguém aqui, tem pessoas que só lê a palavra quando vem para a igreja.
E às vezes nem lê, só lê na tela. Nem abre mais a Bíblia. Conta uma história, e são várias histórias parecidas desse tipo, verdade ou não, mas olha, um certo sentido de uma lição. Um certo pastor foi na casa de uma família muito nobre. Almoçou naquela casa, foi uma visita agradável e foi embora. Em seguida, a dona, a esposa do homem muito rico, percebeu a falta de um talher de ouro. E disse: o pastor roubou o talher de ouro. E ficou dias e mais dias remungando com o marido que o pastor havia roubado o talher de ouro. Ia para a igreja e olhava para o pastor com a cara atravessada, porque o pastor roubou o talher de ouro. E depois de um certo tempo, e um bom tempo, o pastor pediu para ir na casa deles de novo fazer outra visita. E quando chegou lá, aquela mulher inquieta com o que aconteceu há tempos atrás, disse ao pastor: o senhor levou o talher de ouro daqui. E eles: tem certeza que eu levei o talher de ouro? Pega a tua Bíblia, por favor. O pastor colocou o talher dentro da Bíblia deles. Abra a Bíblia. Quando eles abriram, estava dentro do talher de ouro. Às vezes, a gente passa dias e mais dias sem ler a palavra. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que o inimigo não pode fazer, é tirar a tua fé. Mas se tem uma coisa que ele pode fazer, é por onde tua fé não cresça. E para que tua fé não cresça, ele faz tudo para tu não ler a palavra. Vai fazer de tudo para tu não pregar a palavra. Vai fazer de tudo para tu não acreditar na palavra. Porque ele sabe que essa palavra não é uma palavra qualquer. Essa palavra é viva. Essa palavra penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. Isso não é uma palavra qualquer não, isso é a palavra de Deus. Mas não foi escrito por Deus, mas foi inspirada por Deus. E Jesus disse: passará o céu, se tiver que passar. Passará a terra, porque vai passar. Mas as minhas palavras jamais haverá de passar. Você tem o costume, você tem o hábito de ler a palavra constantemente, frequentemente, diariamente? Ou, se o pastor for na tua casa e pegar um talher e colocar dentro da Bíblia, você vai ficar pensando que o pastor roubou o teu talher? Ou, outra história semelhante, o pastor pegou a Bíblia e colocou dentro do óculos da mulher. E ela ficou sem achar seu óculos há muito tempo, e depois quando chegou lá: pastor, aí, pega sua Bíblia. Estava lá, o óculos, dentro da Bíblia. Talvez a gente ache engraçado, talvez a gente pense que é brincadeira, mas isso é coisa séria. O inimigo vai fazer de tudo para a gente não ter tempo para a palavra. Vai fazer de tudo para você não ter tempo para a palavra. Jesus nos diz, no versículo 28, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, 29, versículo 31, melhor dizendo, portanto, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. A gente sabe, a gente decora, a gente põe na mente alguns salmos. E eu não tenho dúvida que o Salmo 46, versículo 10, é um deles. Eu faço o teste ou não? Quem sabe? Olha, 1, 2, 3, olha, pelo menos uns 3 ou 4 sabe. Mas na hora que eu começar a ler, você vai saber. É porque às vezes a gente não decora o endereço. Põe na tela aí. Salmo 46, versículo 10. O que é que diz? Você não sabia? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Vamos juntos? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mais uma vez. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu não tenho dúvida. Todos nós sabemos que Deus é Deus. Agora, por que a gente não faz a primeira parte? Em alguns momentos da vida, em algumas situações da vida, aquietai-vos. Eu também estou recebendo, irmão. Não pense que eu estou aqui só falando para vocês, não. Viu? Eu preciso, talvez, mais do que vocês. Tem momento na vida que só a misericórdia de Deus. Mas Deus diz:
aquietai-vos, saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos, quando a gente para pensar, quando a gente para analisar algumas situações, algumas coisas na Bíblia, a história de Israel, por exemplo, está registrado para o nosso exemplo. 40 anos no deserto. Alguns estudiosos do mundo não acreditam, dizem que isso é impossível, porque saiu 600 mil homens do Egito, sem contar mulheres e crianças. Isso dá aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas. 40 anos no deserto, sem nenhuma fábrica para trabalhar. No deserto. Não foi num lugar onde tinha muitas frutas, não, foi no deserto. Como é que pode? 40 anos no deserto. Quantos meninos nasceram? Quem sabe? Quem sabe? Quem tem ideia? A roupa não se estragou. O sapato não se estragou. Ninguém morreu de fome. Não tinha certos alimentos, certo? Não tinha certos alimentos, mas tinha maná do céu. Não tinha fonte que jorrava água, mas tinha uma pedra que seguia eles. E essa pedra, Paulo revela que esta pedra era Cristo. E eles bebiam desta pedra, uma pedra da água. Isso é negócio. Só quem crê. É por isso que eu digo em algumas ocasiões, a Bíblia é um livro para quem crê. Quem não crê não vai acreditar no negócio. São 2 milhões de pessoas no deserto. Sim, e não morreram de fome. Morreram por outros motivos, mas não morreram de fome. E quem as sustentou? Papai do céu. Amém? Papai do céu. Amém? Glória a Deus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aí Jesus diz no versículo 31 de Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Como é que eu vou resolver essas questões da terra? Como é que eu vou passar por essa situação? Como é que eu vou viver? Oh, meu Deus! E eu também passo. Às vezes. A gente é fraco. Nossa fé. Mas Deus, não se preocupe não. Eu sou Deus. Amém? Glória a Deus. Disse Jesus, não vos inquieteis. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí agora Jesus explica. Versículo 32. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Quem não é crente, está certo, tem que se preocupar mesmo. Quem não é crente tem que se preocupar. Porque para quem não sabe, gentio significa as pessoas que não têm Jesus. Deus divide a população, o mundo, em 3 tipos de pessoas: judeus, gentios e igreja. Quem é judeu que se converte, passa a fazer parte da igreja. Quem é gentio que se converte, passa a fazer parte da igreja. Quem é gentio, vive no mundo preocupado mesmo, porque é para ver preocupado mesmo. Agora a gente, não. Jesus diz, os gentios é que se preocupam com estas coisas. Aí ele diz, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nosso Pai Celeste sabe que a gente precisa de todas elas. Deus sabe do que você precisa, meu irmão. Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe do que nós precisamos. A gente só precisa falar com Ele. Senhor, mas é só para falar, porque Ele quer ouvir nossa voz. Vocês estão lembrados que a gente já citou, e eu vou citar mais uma vez, Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Coloca diante do Senhor, Pai. Olha que coisa linda. Pai. Meu Pai. Olha. Meu Pai, olha, pode falar, mas você tem que falar com Ele assim mesmo, Ele é nosso Pai. Meu Pai, eu estou com essa dor. Meu Pai, eu estou com esse sofrimento. Meu Pai, eu estou passando por isso. Meu Pai,
Eu sei que tu pode, eu sei que tu és todo poderoso, eu sei que tu és o Deus absoluto, eu sei, e não precisa muita coisa. Até um incrédulo, até um ímpio disse que só precisa uma palavra tua. Um ímpio disse isso na época: ó Senhor, só precisa uma palavra tua. Senhor, se tu quiser nem fala, não precisa nem uma palavra tua. Só é tu dar um comando com um gesto, de qualquer jeito, porque tu és Deus, tu és o Senhor absoluto, tu és o Deus todo poderoso. É isso que Deus quer da gente, irmãos. É isso que Deus quer da gente. Deus não quer que a gente viva preocupado, ansioso. Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, como será? Meu Deus, e agora? Meu Deus, sim. Confia no Senhor. Amém? Eu citei Salmo 37, versículo 7. Versículo 5. Eu citei o Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor. E na continuação do versículo, põe na tela, por favor, Fagner. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Terminem. Confia nele. Confia nele. Amém? Confia nele. Faça suas as palavras de Jó. Antes de ser curado, antes de ser abençoado, antes de ser por Deus agraciado, Jó disse: bem sei, Senhor. Bem sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. O que eu estou passando é uma coisa fora do comum. O que eu estou passando é uma coisa que dificilmente alguém passou ou passará. Mas eu sei que tu pode mudar a situação. Eu sei que tu pode. Você não sabe que Deus pode? Você não tem dúvida. Então, dobra o joelho se você puder. Se não puder, em cima da cama mesmo, fala com Ele. Se não puder, sentado. Mas se puder, dobra o joelho em atitude de humildade, em atitude de reconhecimento que Ele é o Senhor absoluto, que Ele é o Rei da glória. E fala com Ele, com as tuas palavras, com os teus gestos, com a tua maneira. E se for o caso, nem fala. Se for o caso, nem fala. Faça feito Ana, que chegou no templo e nem falou. Nem falou. Não falou com a boca, mas falou com o coração. Falou com o coração. É isso que Deus quer da gente. Amém? Mateus 26, 32. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. E aí Jesus agora nos dá a receita. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o que é o reino de Deus? Muita gente não entende o que é o reino de Deus. Muita gente não entende o que é o reino de Deus. Olha o que disse o Senhor, através do apóstolo Paulo, a respeito do reino de Deus. Romanos capítulo 14. Versículo 17. Vamos juntos? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É isto que a gente deve buscar. Primeiro o reino de Deus. Aí a gente pensa que buscar o reino de Deus é vir para a igreja. Faz parte. A gente não deve deixar de vir para a igreja, porque é aqui na igreja onde a gente é abençoado. É aqui na igreja onde a gente abençoa. É aqui na igreja onde a gente é agraciado. É aqui na igreja onde a gente dá, onde a gente recebe. É aqui na igreja, porque a igreja é um lugar apropriado justamente para a gente adorar, bendizer e exaltar ao Senhor. Mas o reino de Deus é justiça. Procurar ser justo o máximo possível. Com os seus tratamentos, com as suas atitudes para com os outros. Às vezes, na igreja, nós somos 100. Mas lá fora, a gente perde só o primeiro. E fica assim 2-0, 0, 0. Na igreja, 100. Lá fora, 0. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Paulo revela, o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Essas coisas não se arruma no mundo, não. Não. No mundo, você não vai ter paz, não. No mundo, Jesus disse, você vai ter aflição.
no mundo tereis aflições. Agora Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Amém? Eu vos dou a minha paz. A paz que Jesus nos dá é uma paz que ninguém tem poder de tocar nela. Só eu ou você. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. É uma alegria que vem de dentro para fora. Não é uma coisa que a gente arruma aqui na terra. Tem que ir para um show, para ouvir um cantor ou a cantora, para a gente se alegrar. Tem que ir para um campo de futebol para a gente se alegrar. Tem que tomar uma, ou duas, ou três, ou até 51 para a gente se alegrar. Não. A alegria nossa, ela vem do Senhor. Jesus disse que todo aquele que cresce nele receberia o Espírito Santo. Jesus disse, lá em João 7, 37, 38, 39, no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e gritou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rio de água vivas. Isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo que havia de receber todo aquele que nele cresce. Porque até aquele momento Jesus não havia sido glorificado. Por isso o Espírito Santo não havia sido ainda dado. Mas no dia de Pentecoste o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E daí para frente quem crê em Jesus é a primeira coisa que recebe, é o Espírito Santo. Em quem também vós estáis, Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aquilo que Jesus prometeu. E é esse Espírito que nos leva a ter alegria, não uma alegria terrena, não uma alegria passageira, mas uma alegria que vem de Deus. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas na hora e no momento e do jeito que o Senhor quiser. Se Ele quiser que você tenha 5, Ele vai te dar 5. Se Ele quiser que você tenha 2, você vai ter 2. Se Ele quiser que você tenha 1, Ele vai te dar 1. É Ele que é o Senhor. Amém? A gente só tem que dizer: Senhor, muito obrigado por 1, porque este 1 eu posso fazer 2. Senhor, muito obrigado por esses 2 que tu me deu, porque esses 2 eu posso fazer 4. Senhor, muito obrigado por esses 5, por esses 5 eu posso fazer 10. E assim proporcionalmente para cada um. Mas Deus nos dá aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita para o seu louvor e para a sua glória. E eu tenho ainda poucos minutos e eu quero que coloque aí esse texto mesmo. Não, é isso aí mesmo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você vai ouvir, às vezes, não é por maldade e não é por má fé. É porque a gente está acostumado a ouvir e a gente decora o que a gente escuta. Você vai ouvir, às vezes, até em vida nova pode acontecer, de alguém chegar e dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus nunca disse isso. Você pode ouvir aqui ou em qualquer outro lugar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus nunca disse isso. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas: comida, bebida, vestuário. Ou seja, o que nós necessitamos para sobreviver e viver bem aqui na terra. Amém? Amém? E para terminar, o versículo 34, disse Jesus: portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã. Está preocupado com amanhã? Eu peco nesse sentido. Eu me preocupo. Mas a gente não deveria se preocupar. Porque a gente não sabe nem se está vivo amanhã. A gente se preocupa por uma coisa que a gente nem sabe se vai chegar lá amanhã. Amanhã vai chegar, mas talvez eu não chegue. Amanhã vai chegar, talvez você não chegue. Por isso, a gente não tem que se preocupar com o dia da manhã. Voltando, eu quero repetir para vocês. As 3 pressões. Depressão, se trata do passado, das coisas que aconteceram. Estresse, as coisas do presente. Ansiedade, as coisas do futuro. Por isso que Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mateus 6,34. Está escrito, põe na tela, por favor, Wagner. Mateus 6,34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso é ordem de Jesus. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe. E que a gente procure crescer na graça e no conhecimento
e na fé. Amém?